Olha só, o que eu fiz aqui? Tá vendo? Eu chamei uma função. Você tem que botar no mesmo sendo card, sendo que for, você pode habilitar. Se essa tag tiver um clique, você joga um clique. Na navegação, você não vai passar parâmetro nenhum. Eu aqui passei porque eu queria carregar as variáveis de restaurante numa outra página, tá? Você vai fazer aqui. Eu normalmente as funções que eu uso sempre handle. Chamar um handle navigate para navegar. E vou usar esse cara aqui, ó, navigate, tá? Que eu instanciei aqui do use navigate. Sem isso eu não consigo navegar. Chamo use navigate, crio aqui uma variável, uma constante aqui, navigate, e vou aplicar aqui. Botei navigate. Boto em parênteses, tá? Porque aqui é só porque eu puxei o ID, tá bom? Não precisa. Boto o link e vai na página que eu quero ir. E pronto. E vai navegar. Mas a pessoa tem que instalar o React Router DOM, tá? E ele está na versão 7. Aí vai funcionar a navegação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Até aqui. Aqui. Hookform é esse aqui, ó. React Router DOM. E você vai conseguir navegar. Entendeu? É assim que eu faço. E tem um site aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Ele já está na versão 7. Deixa eu botar aqui. React. Bom, ele é meio chatinho, meio complicado agora. Que ele. Aqui, ó, React Router. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Vem docs aqui. Mas isso aí é o oficial ou é como é que é? Esse é oficial. Esse é o site oficial. Porque ele virou o remix. Entendeu? Tá, é porque eu não entendo muito de React, não. Tô no começo ainda. Sim, Jadson. Pode falar, Francisco. Eu sou iniciante ainda na programação, tô aprendendo, sabe? Comecei esse Não. ano. Fica gravado, sim. E aqui, a gente usa aqui um para framework, que é o Remix, que agora virou React Router DOM. Tem o de data e tem o declarative. Tem os três tipos aqui. O que a gente vai usar é esse cara aqui, que é o navegação. Aí você implementa a navegação. Essa parte de navegação está aqui implementada aqui, ó. A gente pega, joga aqui no app. Ó, aí eu faço a navegação. Só que aqui implementei a navegação privada e pública. Tá vendo aqui, ó? Minhas rotas públicas, que eu não botei nada. Olha lá, public route, tá aqui certinho. Não botei nada, tá certinho aqui. Para ir pro SingUp, SingUp. E as privadas, o que que eu boto? Eu boto aqui dentro dela uma condição. Tá vendo? Eu estou pegando esse usuário aqui que quando eu fiz login eu gerei, tá dentro do meu local storage. O que é local storage? É o nosso banco de dados que a gente tem no navegador. Normalmente a gente armazena esses dados de usuário quando fez login, de tema, a gente armazena no local storage. São dados que a gente não vai ficar mudando muito e a gente armazena ali. Para quê? Caso a aplicação caia ou você de repente sem querer feche, quando você abrir de novo a aplicação, ela vai voltar no tema e vai voltar logada. Ela só não vai voltar logada se a gente usar o JWT, que é o JSON Web Token, que é o token em si.
se esse token expirar. E isso a gente determina, esse tempo a gente determina. A gente pode botar 1 hora o token, pode botar 8 horas, mas o normal é se botar pouco tempo para que nenhum hacker possa, se pegar o token, se conseguir a palavra secreta, ele não efetivar um ataque de man in the middle, que é a pessoa no meio da conexão entre o cliente, que é a gente, no navegador, com o servidor. Então a gente usa o JWT e bota um tempo pequeno, de 1 hora. Tem outras técnicas também que a gente usa, refresh token, tá? Mas o token já deixa bastante seguro. E o que que eu faço? Eu pego esse usuário, verifico. Se um usuário for falso, quer dizer, se ele vier nulo, eu boto aqui um return navigate para barra. Barra é minha rota inicial. E eu tiro dali e replace para apagar todo o histórico de navegação do navegador. E assim a pessoa não consegue se navegar na nossa aplicação se ela não tiver logada. Porque quando ela tentar, ele vai verificar, vai fazer essa verificação aqui, que é a primeira coisa, porque eu não estou aqui, ó, envolvendo aqui meu dashboard layout com private root. Então, a primeira coisa que vai ser verificada vai ser o que tiver aqui dentro desse componente que eu criei. Perfeito. Feito isso, ele vai dizer: usuário existe? Boa noite, Daniel. Ai, caramba, já ia falar Daniel. O usuário existe? Se não, eu boto aqui navegate e navego com barra. E apago todo o histórico de navegação com replace. Por que que eu boto o return aqui? Para que essa verificação que está aqui, não vá até aqui embaixo. Eu botando o retorno aqui, essa verificação, se ela for verdadeira, que é a condição, né? Se o usuário não existir, ele já vai parar aqui, ele vai bater nesse return, vai fazer aqui o navigate para barra, vai dar o replace e vai parar aqui. Por isso que a gente bota o return, entendeu? Então, normalmente, quando a gente faz condicional, a gente executa alguma condicional, a gente faz isso. Bota um return ali para ele parar de executar, para que a execução do código não continue. E ali a gente já pare e não dê nenhum problema. Tem alguns casos que o pessoal, até quando faz essa verificação aqui, o pessoal bota, às vezes, retorno nulo. Em alguns casos, né? Há casos e há casos que a gente usa aqui. E o pessoal bota ali um return null, que aí ele para, a aplicação para e ele não continua, e não dá bug na aplicação. Então a gente já faz logo de cara isso aqui. Mas aqui é isso. A gente bota um clique e faz essa navegação para o outro lado. Conseguiu entender, Diego? Escreve aí para mim, por favor. Conseguiu entender? Dou um clique. Se eu não estiver passando parâmetro nenhum, eu não preciso disso aqui, tá? Não preciso fazer essa era function aqui. Eu posso chamar direto a função com o nome dela. E não preciso botar parênteses ali. E ela vai rodar numa boa. Se eu estiver passando alguma coisa aqui, eu tenho que fazer desse jeito. Senão ela fica executando direto a função. Isso. Normalmente eu faço isso. Bota aqui no clique e crio uma função aqui em cima, tá?
criei a função. Eu só tipei aqui porque eu precisava tipar do TypeScript, mas se você estiver usando o JSX, que é o JavaScript puro, você não precisa tipar. Só menciona aqui que você está recebendo esse parâmetro aqui, vai definir, usar ele aqui e beleza. Eu fiz aqui um try-catch para também não quebrar. Eu verifico se o restaurante veio com ID, porque o ID é principal aqui. Dou um console erro aqui, só para exibir, para ter alguma coisa para exibir. E se tiver errado aqui, eu dou um return, viu? Já dou um return aqui para parar. E isso aqui não vai executar mais. Se passar por isso aqui, beleza. Aí eu venho Navigate, ó, já mando para o meu restaurante, pego o ID, joga aqui para ele poder navegar e em state eu mando todos os dados que eu tenho desse restaurante para poder renderizar a página. E se der algum erro, eu uso o catch aqui. Console erro, beleza. E assim a aplicação não quebra. Não vai parar por causa de erro, de falta de ID. Se a gente for ali, ó, já iniciei o. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Exatamente isso, ó. Ah, tá. Nesse não tem ainda. Eu fiz a função antes nesse. Tá. Beleza. Se eu tivesse já aqui o card com tudo, eu ia clicar aqui e ele ia redirecionar para a página de restaurante. E ali nessa página de restaurante eu teria todos os detalhes do restaurante e o cardápio do restaurante. Que é a partir do cardápio, a gente vai clicar no cardápio, na comida que a gente quer, ele vai adicionar o carrinho. Pode ser que na semana que vem a gente já comece a mexer com o carrinho e futuramente com o Step e o PagSeguro para envio de Pix. Mas o legal dessas tecnologias é que a gente tem um modo de teste. Então, eu não vou gastar dinheiro fazendo nada, eu só vou habilitar os testes. E beleza. Maravilha. Dá para a gente fazer sem nenhum problema. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu só começar aqui. Qualquer coisa, qualquer pergunta, só falar aí, tá, pessoal? Deixa eu começar aqui. Tá. A gente já tinha implementado, começado a implementar. E eu estou usando o card do Shadcene UI aqui para começar o desenvolvimento. Se a gente for parar para olhar, esse card aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que a gente usa quando a gente está criando, já criou nossos botões customizados. Então aqui eu vou implementar o card content, beleza? Vou começar a implementar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vou começar a utilizar esse card mais acima, porque aí eu consigo fazer um só, faço um card e depois eu chamo as nossas constantes, onde tem todos os dados de todos os restaurantes, a gente aplica. Vou começar a aplicar. Ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu definir a minha largura. Como é que eu defino a largura no teu índice CSS? W de width e 90. Se eu multiplicar por 4, 4 vezes 9 vai dar 360 pixels. Beleza. Olha lá, 360 pixels. Tá, defini uma largura inicial, que esse vai ser o card. Vou começar a aplicar aqui. Boa noite. Gustavo, qualquer coisa, se você lá Noite. no canal, a gente tem todas as aulas desde o início, tá? Qualquer dúvida sobre o projeto, só me mandar mensagem que eu te ajudo e te explico, tá bom? Isso é tranquilo, tá? Tá Mas eu certo. vou devagarzinho aqui, eu sei que vocês estão começando, eu vou explicando bem devagar aqui, bem tranquilo, tá?
e vou explicando todos os conceitos aqui do teu índice SS e como ele se aplica junto ao CSS, tá bom? Vamos lá. Tá. A outra coisa interessante também. O que que acontece? Isso já foi perguntado antigamente. Por que usar REM? Por que usar pixel? Entenda, REM é uma unidade variável. Pixel é fixo. Por exemplo, não tem no navegador que a gente dá um Ctrl+. Quando eu dou Ctrl+, aquelas variáveis que estão definidas com o REM, quando eu dou Ctrl+, ele vai crescer. Vocês não notaram que a borda, quando a gente dá zoom no navegador, faz o Ctrl+, ela não expande? Por que ela não aumenta? Porque ela está definida como pixel. O pixel, quando a gente dá Ctrl+, dá o zoom no navegador, ele não aumenta. O REM, se eu tivesse definido a borda com REM, ela vai aumentar quando eu der o Ctrl+. E vai ser estranho, né? A borda aumentar. Nexo. E sim, tem nexo aumentar a minha fonte, aumentar outras coisas que eu posso ter um tamanho variável, ou menor ou maior. Então, essa é a diferença entre o REM e o Pixels, porque na hora que eu for dar o zoom com o REM, ele vai aumentar. Quando com o Pixel, que eu faço isso, que há algum elemento que eu defini com o Pixel, ele não aumenta quando eu dou o Ctrl+, o zoom do navegador, tá? Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer um overflow hiding. E faço overflow hiding. Eu não quero que a imagem que vai ficar dentro aqui desse meu card saia, se expanda. Então, por isso que eu aplico um overflow hiding, porque aí eu não preciso me preocupar dela ultrapassar o limite do meu card, tá bom? É só por isso que eu aplico o overflow, porque se eu não aplicar, quando eu botar o border radius no meu card, a imagem vai continuar reta. E eu não consigo aplicar aquele border radius na minha imagem que está contida dentro desse card. Por isso que eu boto overflow hiding, tá bom? Vamos lá. Seguindo, vou botar que isso é relativo. Por quê? Eu vou precisar que o meu badge que eu vou usar ali, ele desça. Ele fica em cima, aliás, em cima da imagem. Por isso que eu boto relativo, porque o card é o elemento pai de tudo isso que está aqui. Beleza. Maravilha. Vou botar aqui um cursor pointer, porque eu vou clicar em cima desse card aqui para ele me levar para a página de restaurantes, tá? Aí eu boto o cursor pointer aqui. O cursor pointer é aquela mão que exibe aqui, que aparece aqui, ó. Essa mão é exatamente aqui. Isso é cursor pointer. Essa mão que aparece aqui na tela é o cursor pointer. Então a gente usa quando a gente quer que essa mão apareça, normalmente em botão, em objetos que são clicáveis, e a gente aplica esse atributo do CSS, tá bom? Vamos lá, vamos seguir para o próximo aqui. Vou botar um shadow, que é para aplicar uma sombra por detrás da minha imagem MD. Apliquei shadow MD. Vou botar um hover. O hover é quando a gente passa o mouse por cima e ele não aplica, às vezes, um efeito de mudança de cor. Isso é o hover. Eu quero que no meu hover, meu shadow seja LG. Aumente minha sombra, para eu destacar mais ainda esse elemento. Tá, beleza. Vamos lá. Vou aplicar também um hover no elevation, para ele levar a imagem. Isso aplica um efeito.
tá? 3D, elevation de elevação, tá? Vou aplicar elevation de 2. Vou botar um hover também e vou aplicar um scale. Para que o scale? O scale a gente usa para aumentar a imagem. E eu tenho que aplicar o scale no elemento pi, que eu não quero que aumente o meu card inteiro, então aplica aqui. Como eu vou botar uma medida personalizada, então boto entre colchetes e ali ele vai aplicar ali o efeito. Beleza, maravilha. Vou ter 1.3, ele vai aumentar em 3% só a minha imagem. Vou botar um transition para que esse efeito de crescer não fique muito abrupto. Vou botar ali que ele é um transition transform, que eu estou transformando aqui com escala. Vou botar uma duração, um duration de 400 milissegundos. Boto duration 400. Vai aplicar 400 milissegundos. E posso botar que ele é um easy out. Deixa eu botar aqui easy out. Beleza, maravilha. Aqui já complementou. Já está tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que isso aí, eu tenha uns badge que vão ficar em cima da minha imagem. Então, eu tenho que aplicar esse badge aqui primeiro. Beleza. Tá, vou começar a criar o badge aqui. Vou aplicar também, tem que aplicar, já que essa imagem, eu quero que a imagem, o conteúdo que está dentro desse card content aqui, fique em cima da minha imagem, então eu tenho que transformar agora esse cara em absolute. Porque agora, com absolute, eu vou poder deslocar para cima, para baixo, esquerda, direita. E quando eu faço isso, esse componente ele cola em cima do componente que está logo abaixo, que não é relativo. O relativo eu uso só para que ele se torne o fixador, o padrão para onde que eu quero que o meu absolute se movimente. Então, eu boto no elemento filho absolute, que é esse que eu quero trabalhar para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Apliquei. Já vou botar aqui que a minha largura dele vai ser full, que é W full. Eu quero que ocupe toda a largura. Vou botar aqui que eu vou usar um flex, porque vai ter elementos ali dentro, eu quero aplicar o flex neles. Vai ter um flex row, que eu quero que eles fiquem em linha. Deixa eu ver que mais que eu posso aplicar nesse cara. E vou botar um justify traço between, para que eu desloque esses dois beds que eu vou ter aqui dentro para o lado. Deixa eu só ver se eu tenho aqui o protótipo, que aí fica mais fácil de vocês verem aqui como é que vai ficar isso. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tenho guardado aqui. Acho que eu guardei aqui, que aí fica mais fácil de se entender o que eu quero fazer. Ah, não está aqui não. Apaguei isso. Ah, não, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Exatamente isso aqui que eu vou fazer, tá, gente? Isso aqui que eu estou desenvolvendo, ó. Eu estou desenvolvendo esse card aqui, tá vendo? Estou desenvolvendo aqui. Essa área aqui que eu criei é a card. A card content que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Estou fazendo exatamente isso aqui. Exatamente isso. Por que que eu apliquei o Justify Between? Para afastar esse cara aqui e esse cara para um canto e para o outro. Vocês entendem
Se eu não tivesse aplicado aqui o absolute nesse cara aqui, nesses dois caras aqui, tá? Que eles vão estar dentro ali de dali do card content, ou de uma div que eu vou colocar ali. Ele ficaria aqui em cima, eles iam ficar aqui em cima, logo aqui em cima. Eles não iam ocupar essa área daqui. Ele ia ficar um em cima do outro. Só que eu quero que esse badge se desloque para cá. Então, o elemento pai, que é o elemento que está envolvendo o badge e a imagem, que é esse cara aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. O elemento pai desse cara, que está envolvendo a imagem e esses badges aqui, ele tem que ser relativo. Tá? A gente aplica relativo. Beleza, maravilha. E aplico absolute, porque esses caras aqui, esses dois aqui, que eu quero mexer, que eu quero deslocar. E aqui eu aplico absolute. Beleza. Com isso, eu consigo mexer. Botar isso aqui no meio, se eu quisesse, aqui embaixo, ou aqui em cima, como eu quero. Maravilha. Olha o Hidden Overflow. Overflow Hidden. Tá vendo isso aqui? Se eu não tivesse aplicado Overflow Hidden, porque tem esse card aqui, tá vendo? Com a sombra, com tudo, e vão ver daqui. A imagem não teria esses cantos arredondados, se eu não tivesse botado Overflow Hidden. Esse canto aqui ia ficar bicudo. Então, por isso que a gente coloca Overflow Hidden. Até no CSS a gente faz isso, tá? A gente aplica Overflow Hidden ali para esse canto aqui em cima ficar arredondado e o border radius funcionar numa boa, tá? Vamos lá, voltar aqui para o código, precisando explicar alguma coisa, eu volto para cá. Deixa eu diminuir aqui. Perfeito. Estou continuando aqui na construção. Tá, beleza. Vou aplicar um padding de 3 ali só para afastar isso e ficar legal. Tá, beleza. Vou agora em si construir os elementos que eu preciso aqui dentro para a coisa funcionar. Primeira coisa, vou usar o badge. Já tem pronto. Eu vou usar do chat CNY e vou aplicar ali. Vou usar aqui badge, chamo. Aqui, ó, componente aqui, chamei, puxei o componente, apliquei aqui, tá? Beleza. Eu quero que tenha o nome do restaurante. Deixa eu ver o que que eu vou aplicar ali. Peraí. Deixa eu ver. Top avaliado. Tá. Deixa eu só botar aqui. Vou botar aqui top avaliado fixo e depois, quando a gente puxar constante ali, a gente coloca ele dinamicamente. Deixa eu botar ele mocado aqui. Tá, beleza. Tem esse badge aqui. Maravilha. Deixa eu ver. Tá. Já posso estilizar esse cara aqui. Vou dar um class name nele para poder estilizar. Porque classe. Ah, já pegou, né? É, eu falo mocada quando tá fixo. Quando a gente puxa da API, aí se torna dinâmico, porque vai mudar conforme os dados vierem da API, tá? A gente pode fazer um JSON Server depois e fazer uma API, uma fake API, tá? E já simular o cadastro de restaurante, pegar os dados do restaurante para exibir, a gente pode fazer isso. Isso vai ficar bem legal, tá? Vamos lá. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu já botei ali um nome, eu tenho que dar uma margem button só para ele separar. Então, margem button aqui de 2. Vou botar aqui que o meu fundo vai ser aquele verde ali.
Eu depois tenho que mostrar para vocês como criar os tokens de cor aqui. E vou botar que vai ser uma fonte semi-bold, que é o peso da fonte, o font 8, tá? Só que aqui no chat CNUI a gente aplica assim: fonte, fonte classe semi-bold para semi-bold. Quando for bold é fonte bold, tá? Já apliquei ali. Só salvar aqui para ele acertar a formatação. Beleza. Se a gente for ali na aplicação, já deve estar aparecendo alguma coisa. Deixa eu botar aqui. Ainda por enquanto não. Deixa eu salvar aqui, deixa eu puxar, deixa eu ver se vai. Restaurantes. Por enquanto ainda não está aparecendo. Beleza. Deixa eu ver se está a aplicação rodando. Está rodando, mas ainda não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá certinho aqui. Estou vendo aqui o meu terminal aqui, que eu uso um terminal diferente aqui. Mas beleza, ele está rodando ali, vamos deixar por enquanto, daqui a pouco ele vai renderizar o que, que tem que ser renderizado. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos terminar de fazer isso aqui. Top avaliado, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer agora aqui. Uhum. Vou criar o outro pad, tá? Criar o outro badge aqui, porque o outro badge vai ser esse cara aqui, ó. Eu estou criando esse aqui, criei esse verde agora aqui, tá? Criei o verde ali. Esse verde aqui, agora tem que criar esse aqui. Como é que eu vou criar isso aqui? Vocês percebem que eu vou ter que botar um ícone e depois botar um span ali com esse número? É assim que a gente vai criar, dentro do badge, tá? Dentro do badge aqui eu vou pegar, ó. Primeira coisa que eu vou chamar ali, que vem primeiro, eu vou usar o ícone. E eu vou lá do Lucid React, o ícone de estrelas, tá? Icon. Beleza. Chamei isso. Vou chamar aqui, vou botar um class name aqui para estilizar ele. Vou botar que ele é inline, para dizer que ele é em linha. Vou botar inline, vou botar um margem right de 1, para ele afastar do elemento que vai ter, que é aquele texto de 4.8. Maravilha, você está gostando? Perfeito. Obrigado aí. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Vou criar aqui que ele vai ser, vou usar nele um texto Amber de 400, que aí eu vou aplicar a cor aqui nesse cara, nesse meu ícone de 400, ó, texto Amber 400. Escrevi tudo errado, não vai aplicar a cor, né? Olha lá, já aplicou a cor aqui, ó, amarela ali, amarelinho, beleza. Acho que eu vou aplicar até um 500 para ficar o amarelo mais forte. Beleza, maravilha. E vou botar aqui o tamanho desse cara, porque eu preciso definir o tamanho, size. Aí eu aplico o size aqui e boto 16. Ele está aplicando ali o tamanho ao ícone. A partir agora aqui, eu vou aplicar aquele ratio. Vou chamar um span, que o span é para isso. Bota aqui 4.8, ó. Beleza. Tá fixo aqui. Vou começar. Class name. Começar a estilizar ele. Vou botar aqui a cor do texto é um texto gray 800, um cinza na escala de 800, do chat CNY, e uma fonte semi-bold. Fonte semi-bold, tá aqui embaixo. Beleza, maravilha.
Tá bacana. Vocês entendem que para ele ficar em linha, eu tenho que aplicar o Flex Scroll. Já apliquei aqui em cima, ó. Flex e botei um Flex Scroll para ele alinhar em linha. Beleza. Botei Absolute aqui para ele mudar a posição e vamos ver lá como é que tá ficando. Você já iniciou alguma coisa, não aparece nada ainda. Tá me avacalhando. Já era para estar aparecendo alguma coisa aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Perfeito. Criei isso aqui, tá tudo certinho. Eu agora tenho que ir para minha imagem, porque eu vou querer que ele fique naquela posição ali, em cima da minha imagem. Então vamos lá. Vou criar agora aqui embaixo um card image, que já é um componente que eu criei ali. Card image. Ó, ó, já chamou, ó, reconheceu. Ele fecha nele mesmo. Beleza. Tá, escrevi errado. Beleza. Vou lá. Ele talvez não apareça porque eu vou ter que puxar. É, tá. Deixa eu botar aqui um search. Deixa aqui. Depois eu vou achar ali o que deve ser importado e vou botar aí. Vou botar meu alt, que é para responsividade, tá? Deixa ali para definir um nome, né, da imagem, a gente tem que botar, né? Pessoal que tem deficiência. Um size. Vou botar aqui, eu quero um lar, que eu já defini na customização da minha imagem aqui. Se é uma imagem large. Botei. E vou botar que meu resize mode é cover. Beleza. Resize mode, cover. Beleza. Tá. Ele não vai exibir ali, não vai aparecer, porque eu ainda não botei o caminho aqui da minha imagem. E eu tenho que especificar o caminho da minha imagem para exibir. Tá, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui no asset, senão não vai adiantar de nada. Não, nas kitchen, restaurante, tem. Não sei se vai ser o suficiente para exibir ali. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Já dá para mim pegar ali. O que que eu vou fazer? Ó, já tem importado ali no meu index, certo? Então vou abrir chaves aqui, vou chamar assets, vai aparecer aqui, ó. Dou um ponto e boto, ó, Nonas Kitchen. Perfeito. Vai aparecer a imagem ali, ó. Tá dando um pau aqui. Download existe, SRC. Tá. Deixa eu ver o porquê que tá dando pau aqui. SRC. Ah, tá. Eu ainda não customizei aqui o que eu deveria customizar. Porque eu tenho que, conforme o que eu enviar lá do outro lado, ele exibir aqui. Eu teria que, ao invés disso aqui, botar SRC. Eu tenho que ainda customizar isso tudo aqui para ele funcionar. Mas maravilha, vamos lá, vamos lá. Tá. Que eu posso fazer aqui? Alt logotipo, tem mais ou menos as coisas aqui. Deixa eu pegar aqui. Puxar a foto. Porque o que eu boto aqui? Eu boto sempre isso aqui, eu crio isso. Para quê? Quando precisar mudar uma foto, eu só venho aqui e mudo foto. Importa nova e muda aqui, ele vai mudar em todos os lugares. Fica muito mais fácil de eu dar manutenção assim.
Que já pensou se eu uso em 10 lugares diferentes a mesma foto? Isso, exatamente, exatamente, tá? Eu agora que esse card image, eu tenho que tornar ele customizável. O que eu vou usar? Eu vou usar o TVA, que é o Tailwind Variant. Eu tenho que começar a customizar ele. Isso aqui é um componente, tá? De imagem. Eu vou ter imagens em vários lugares. E eu quero tornar essa imagem altamente customizável. Então, eu tenho que criar aqui o componente de card. Ele aqui está fixo, com logotipo e tudo mais. Eu agora tenho que pegar aqui e criar meu componente. Customizar ele de tal forma que eu vá poder usar ele em qualquer parte. Onde que eu quiser usar a imagem, eu vou usar. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora ali. Deixa eu só responder aqui rapidinho. Tá, 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 tá. Hum. Peraí. Só respondendo aqui o negócio aqui do trabalho. Peraí. Mas vamos lá. Vamos começar a customizar esse cara aí. Eu já tenho todas as minhas outras coisas já instaladas ali. O que de cara eu posso fazer? Eu não tenho image? Olha lá, o image é esse tipo aqui, ó. Certo? Beleza. Eu vou ter props que eu vou ter que enviar aqui. Vou criar minha interface e depois eu vou exportar essa interface para fora, tá, gente? Vou criar aqui. Criei. Beleza. Tá. Para eu não ter que ficar digitando todos aqueles atributos de image que a imagem tem, o que a gente faz? Eu vou fazer uma herança. Como é que eu chamo herança? Com extends, para estender. Tá. Qual atributo que eu preciso usar para image? Eu vou parar aqui, ó, exatamente em cima de image e ele vai aqui, ó. Tá vendo? Já me indicou o que eu tenho que pegar. Eu pego isso aqui e eu vou usar todas aquelas minhas propriedades que eu vou botar aqui embaixo, mais essas propriedades que estão aqui. Eu tenho que portar lá no React esses atributos. Importei, beleza. Então, a partir de agora, eu já posso usar aqui começar a criar os meus atributos personalizados. Ele já começou a sair preenchendo. Deixa eu parar aqui. Não, às vezes ele me atrapalha mais do que me ajuda. Beleza. Primeira coisa que eu vou precisar para customizar meu SRC, que é o caminho da minha imagem. Vocês entendem que o caminho, que a imagem, o caminho da minha imagem que eu estou enviando é uma string? A gente não bota entre parênteses o caminho da imagem para achar ali em ASCII? Sim. Então, se eu boto entre parênteses, entre hífen duplo, isso é uma string. Então, estou tipando aqui como string. Boto ponto e vírgula. Tá. Eu vou precisar também do alt, que é a informação da imagem para as pessoas que têm deficiência física. E a gente quando lança o alt aqui, igual tá aqui, ele não está entre hífen duplos aqui, então é uma string também o alt. Beleza. Tá. Eu vou precisar também do tamanho dessa imagem, certo? Então eu vou botar aqui size. Vou botar que ela é opcional. Em TypeScript, para a gente dizer que um atributo que vai vir aqui é opcional,
a gente bota interrogação. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu ainda não tipei. Mas, por exemplo, eu vou começar a ativar aqui, tá? Vou botar aqui a primeira coisa, vai ser default, que é o default, tamanho padrão. Para especificar que vai ter ou, eu uso pipe. Vou botar o segundo aqui que eu quero, que vai ser large. E vou botar o outro pipe e vou definir um outro tamanho, que vai ser alto, tá? Só para deixar aqui, só para a gente fazer, tá bom? Beleza, maravilha. Feito isso, eu tenho que especificar aqui. Eu não lancei aqui o size, eu tenho que especificar aqui, size. Beleza, deixa aqui. Não vou usar por enquanto, mas tem que deixar aqui. Eu também não vou usar o resize mode. Vou usar o resize mode. Então, eu tenho que vir aqui e todos os tipos de resize mode. Ai, 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 ai. Resize mode. Ele tem alguns tipos de resize mode, certo? Então, eu vou aqui e ele vai ser opcional também, tá? Bota aqui, vírgula. Tá vendo? Quando eu parar lá, tá vendo, ó? Quando eu paro aqui, olha lá, então, ele bota ó, default, large, alto e undefined. Undefined é quando eu não defino lá fora o que vai ser enviado. Beleza. Vou botar aqui que vai ser o resize mode, ele pode ser cover, vai ser contain, pode ser fill também. Deixa eu explicar uma outra coisa que talvez esteja surgindo dúvida para vocês. Por que que eu estou definindo esses valores fixos? Porque tem aqui, nessa parte aqui, se eu não definir um valor fixo aqui, eu poderia escrever aqui, blá, 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 e a aplicação ia quebrar. Você entende isso? Eu poderia definir qualquer coisa aqui, só que eu estou definindo lá no meu componente os valores que eu quero, que podem acontecer. Então, com isso, vou evitar da minha aplicação quebrar. Vou ter cover ali, ele vai parar de dar o erro. Se eu vier aqui, ó, lançar aqui, ó, já tem um cover ali, ele vai parar de dar erro. Deixa eu ver aqui, resize mode. Ó, resize mode, eu vou vir. Deixa eu ver, resize mode. Bota aqui resize mode. Eu até nem precisaria fazer isso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pronto. Acabou. Boto 3 pontos aqui. Lanço props aqui. E ele vai pegar todos que tiverem vindo ali. Pronto. Botei aqui, ó. Acabou. Ele tá pegando tudo ali. Posso, se eu quiser, ó, posso fazer isso aqui. Pronto, acabou. E Alt aqui, eu vou definir o Alt aqui que está recebendo. Por isso que ele está dando erro ali, que eu ainda não botei ele aqui. Pronto. Com isso que eu fiz aqui, eu estou pegando, ó. Só preciso definir aqui, não preciso definir mais ali embaixo. E ele está pegando tudo. Olha lá, quando eu paro no props, ó, todos os atributos que uma imagem tem, ó, aparecem todos aqui. Ó.
todos os 278 atributos que a imagem tem. E com isso eu não preciso criar um componente gigante. Eu já tenho, eu já lanço todos os atributos que com próprios. Acabou. Se eu quiser alguma coisa mais personalizada, eu lanço aqui. E beleza. Maravilha. Já que ele já deve estar ficando funcional ali. Eu tenho que só lançar os outros tipos. Deixa eu botar aqui. Acho que nem vai precisar. Acho que só vou precisar desses aqui. Eu não vou precisar botar, não. Deixa eu só botar none e acabou. Eu não vou precisar. Se eu precisar mais, a gente vem no componente e mexe. Beleza, aqui funcionando. O size tá cover. Eu botei errado, né? É large. Aqui. Viu? Como não escrevi um nome válido ali, ele já chia aqui logo de cara. Essa é a magia de criar daquele jeito, ó. Já criei aqui, botei o que deve vir aqui. Deixa eu ver por que que ele está dando isso. Cadê onde que eu errei alguma coisa? Ah, tá aqui. Card image. Deixa eu tirar daqui. Ó, já está funcionando, ó. Beleza, o componente já deve estar sendo exibido ali, ó. Já está funcionando aqui. Já customizei. Eu ainda não terminei, tá, gente? Eu posso fazer isso aqui de uma maneira 10 mil vezes melhor, que vai ser criar as variantes. E a gente pode, e é um cara que eu uso muito, é esse cara aqui, ó. Essa biblioteca aqui, TWIND Variant. Só falta 2 minutos, que já até acabou. Só vou mostrar aqui e semana que vem já fecha. Porque com o TWIND Variant, eu vou customizar todo o meu componente, ó. E esse cara aqui, a gente consegue fazer um monte de coisa, tá vendo aqui? Ele já vai explicando aqui tudo como customizar. Maravilha! Eu tenho que de cara criar e eu sempre crio, eu faço isso aqui, ó. Const, eu boto aqui image variant. Eu crio assim. Vem aqui, boto TV, eu estou chamando aqui o TWIND variant, abre e fecha aqui. Chamei, vou importar TV lá em cima, e tem um int variante, beleza, ele já iniciou. A primeira coisa eu tenho que botar o base. O que é o base? São todas as propriedades que a minha imagem vai ter e que não vai mudar. Entendeu? Então a gente já cria isso, já pega ali. Toda imagem que a minha imagem vai ter, a princípio vai ser uma largura, um tamanho de 24, uma altura de 24, vai ser um rounded full, e vou botar um shadow isso LG. Pessoal, já deu 9 horas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem a gente continua customizando esse componente aqui, tá? Isso é amplamente usado, tá? Para a gente evitar repetição de código, tá? Diego, só perguntar, cara, eu paro e te explico ali. Me chama que eu vou e te explico como fazer essas coisas todas de componente, já que eu sei que você está com dificuldade, a gente faz. Segunda-feira, tá. Segunda-feira é a nossa aulinha de tarde aí lá do nosso projeto, tá? É isso aí, bora avançar. Fica aí dentro aí. Vamos começar a botar essas ideias em prática aí, cara. Tá bom? Pessoal, agradeço pela presença de todos, Francisco, Jacione, Gustavo também.
Vamos lá, obrigado aí, boa noite e até sexta-feira com mais react aí, tá bom, pessoal? Boa noite aí, obrigado pela presença de todos, tá bom? E vamos que vamos. E lá no YouTube tem desde a aula inicial até a penúltima aula lá, tá? E amanhã eu já devo botar essa aula no ar. Edito ela e boto no ar.